Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um pouquinho da fundamentação teórica do repertório, né? Libertário de essências conscienciais, dando continuidade a essa série de vídeos. Eu que sou canalizadora, pesquisadora e escritora dos livros que fundamentam esse trabalho. Dando sequência, vamos falar agora sobre a busca das propriedades terapêuticas e conscienciais das essências conscienciais minerais. Vamos lá. Para dar início efetivo ao uso das essências conscienciais minerais, foi necessário ainda a captação das suas propriedades, atuando nos níveis físico, energético e consciencial. Dessa maneira, nosso processo contemplou uma pesquisa em diversas e diferentes fontes, entre livros especializados e pesquisa eletrônica sobre o assunto, absorvendo todo o seu conteúdo que posteriormente foi dividido em uso por corpos e chakras e nos 3 níveis de atuação do repertório. É isso. Então, é um texto pequenininho, só falando, né, que na busca das propriedades, quando nós iniciamos com as orquídeas, de verdade, mas quando nos detivemos nas orientações que vieram da espiritualidade para que a gente fosse fazendo a elaboração, né, das essências, matrizes, minerais, das pedras com estrutura cristalina, na verdade, veio uma orientação para mim no sentido de que não há necessidade de vocês fazerem o mesmo processo que foi feito com as orquídeas, no sentido de captar aquilo que a pedra poderia trazer de informação, uma vez que existem diversos pesquisadores na área dos cristais que já fizeram esse trabalho. Façam a pesquisa em cima do trabalho dessas pessoas, né, do trabalho que já existe. Para que, de alguma maneira, repetir uma situação que já foi estudada por vários pesquisadores. E dessa forma eu comecei a Brígida Teresa, na verdade, até quem encontrou um livro chamado A Bíblia dos Cristais foi a Brígida, mas que fundamentou muito do trabalho, né? Mas, de verdade, eu fiz uma pesquisa em mais de 10 livros de pessoas que fizeram esse trabalho descrevendo as propriedades dos cristais. Obviamente, a dimensão consciencial não era, vamos dizer, nem citada em muitas vezes, né? Porque o trabalho se detinha na questão física, propriedades físicas dos cristais e que, por consequência, também atuavam nos estados emocionais e mentais, mas não propriamente se falando sobre a dimensão consciencial daquela pedra, né? E o que eu fui fazendo, esse trabalho foi feito por mim, o que eu fui fazendo, eu fui listando todas as características, né, de um determinado livro, uma determinada pedra. Vamos pensar aí, sei lá, um jaspe vermelho que me veio. Eu pego um determinado autor, pego aquele livro e vou listando todas as propriedades que foram citadas. Eu pego um outro livro, e assim foram mais de 10 livros, mas eu pego um outro livro e vou listando o que já tem, ok, já tá lá, eu vou acrescentando. E assim foi, né? Fiz uma pesquisa extensa que depois eu descartei
num manual geográfico de cristais, de um museu, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não vou lembrar agora, mas eram informações extremamente físicas, né? Do nível físico da pedra. Então, propriedades, a catalogação delas em que categoria de cristal, etc., né? E, por fim, a própria espiritualidade. Eu fiz esse trabalho quando eu morei em Blumenau 9 meses. E fiquei muito por conta desse trabalho, dessa fundamentação. Então, ficava no computador direto e atendi muito pouco em Blumenau, até numa surpresa grande, porque graças a isso eu tive que retornar para a prefeitura. Acho que a espiritualidade faz tudo certo, né? Mas então, pelo fato de esse material, né, se deter essencialmente nas características físicas, veio para mim, depois de eu ter feito, sei lá, 200 páginas de pesquisa, de digitação, né, desse material. Eu devo ter ainda, nem sei. Mas, tipo assim, não há necessidade de vocês citarem tudo isso. Não há. Porque o que interessa são as propriedades principais, mas o que interessa é o nível consciencial. A partir dessa informação, eu fui descartando, né, todo esse trabalho extenso dessa única fonte de pesquisa que eu estava usando ali naquele momento, né? E me detive mais nos livros dos outros autores. Então foi como também se a própria espiritualidade rendesse uma homenagem a esses pesquisadores que, puxa vida, gastaram um tempo enorme para descrever as propriedades, né? Porque não é fácil você chegar nisso, não é fácil. Então, usar como referência esse material que já existia, eu sinto como uma homenagem da própria espiritualidade que me orientou a fazer isso. E assim foi feito, né? E à medida que nós também caminhávamos na pesquisa, e que eu também fazia uso com os meus pacientes nos postos de saúde, com os nossos pacientes particulares, também algumas informações vinham, né, dos efeitos que estavam provocando nos nossos pacientes, e a gente também listava, né? Então, dessa forma, a partir disso eu preparei uma apostila com as 48 orquídeas e todo o processo de canalização das propriedades, né, listados em tópicos, né, e também das pedras. Então, tínhamos 48 orquídeas e mais 123 pedras. Já era um repertório bem grandão, né? Aquilo ia sempre crescendo, né? Então, a princípio, desse material, dessas pedras que seriam as matrizes, né? As originais do repertório, eu separei por corpos e por chakras, depois por níveis de atuação, depois por vícios da personalidade, que todas as essências estão catalogadas dessa forma. Em quais corpos trabalham, em quais chakras trabalham, quais são os vícios da personalidade que essas essências trabalham. Mas isso foi posteriormente. Eu montei uma apostila e a gente seguia nesse trabalho, nos orientando por essa apostila. Até que veio uma orientação seguinte. Né? Mas eu vou falar antes disso a questão do nome,
das essências, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro, o que consta desse material. Eu vou dar sequência aqui nesse tópico, porque o vídeo aqui ainda está curtinho. A busca do nome das essências. Desde o início da preparação das essências matrizes minerais, que foram as primeiras deste repertório, houve a orientação para que o latim fosse a língua usada na busca do nome das essências. A escolha do latim deveu-se ao fato desta língua conservar em suas raízes a história da era cristã e por ser ela a raiz de muitas línguas que foram criadas com o passar dos tempos. Desta forma, ao buscarmos o nome das essências matrizes, minerais ou florais, ou ainda as compostas que vieram no momento seguinte, procuramos nos ater a alguma característica que pudesse ser um elemento forte na sua identificação. Por exemplo, a essência da pedra pirita deu-se o nome Abundantia, por causa da sua capacidade de despertar a abundância nas consciências que a utilizavam, sendo esta característica uma das suas principais. Assim, ao identificarmos uma essência pelo seu nome, sabemos que ele já traz encerrado em si uma característica importante da sua descrição de atuação terapêutica. Aqui está dizendo que as matrizes minerais foram as primeiras, agora eu me confundi. Eu mesma que fiz, já não lembro mais. Oh, Deus, por isso é bom a gente já gravar tudo enquanto a memória tá boa, né? Gente, então, primeira coisa, o primeiro nome que veio para o repertório, através de uma intuição que veio para mim, o nome era Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, aquele que transmuta os desequilíbrios, aquele que colabora com o processo de ascensão, aquele que colabora com a transição planetária, em suma. Lá na frente, um perrengue entre a minha pessoa e a Teresa. Ela dizia: Mara, você não é mais freira. Você não é mais freira. Agnus Dei é um nome muito católico. Eu acho que a gente não tem que se prender em nenhuma religião, nem nada que a gente venha a falar que lembre uma religião ou outra, o que na verdade é quase impossível, né? Porque a base é espiritualista. Então falar de karma, de dharma não tem como. Mas vamos lá. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu falei: ah, é? Você acha? Ela disse: você tem que se libertar disso, da influência dessas vidas de freira. Ai, gente, tô caindo aqui. E era verdade, ela tinha razão. E eu disse: ah, é? É para libertar? Então vamos pôr libertare, tá bom? Aí ela: tá bom. Tá bom, Libertari, tá bom. Foi assim que surgiu o nome Libertari e eu fui obrigada a começar a me desapegar das questões, né, das minhas vidas de freira. Mas a orientação do nome das essências de vir em latim permaneceu, né? E então, quando nós sabíamos das propriedades, né, seja das orquídeas, depois daquele processo de canalização que eu juntava todas as informações, então a gente chegava num consenso: qual vai ser o nome? Ou então, quando eu estava reunindo todo o material, me vinha um nome, depois eu conferia com todo mundo, né? O que vocês acham? Então, o nome da essência traz no seu bojo a sua propriedade consciencial principal. É dessa forma que o nosso trabalho
se diferencia de qualquer outro que tenha usado também minerais, né? Essências minerais. Por quê? Porque ao colocar aquele nome e colocar em destaque aquela característica, nós damos prioridade àquela essência que ela trabalhe aquele aspecto. Diferente de outros pesquisadores, né, que possam dar outros nomes e tal, e que também nem era em latim nem nada. Então, é dessa forma que a gente ia dando os nomes, né? E o nome ia firmando a propriedade consciencial daquelas essências, tanto das orquídeas quanto das minerais, né? De cristais. Então, dessa forma é que vinham também os nomes, certo? Então, vamos aí falando sobre como ocorreu a captação das propriedades conscienciais e dos cristais, né? Das pedras com estrutura cristalina, e também como aconteceu a captação aí também do nome das essências, certo? Vamos lá, eu vou dar sequência aqui, aproveitar que tá dando para fazer. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.